Recado Podcast Ação Climática Inclusiva. Sejam bem-vindos a mais uma edição de podcast. Hoje vamos falar da mitigação de risco de desastres sobre as mudanças climáticas. Estou com o meu amigo que vamos conversar exatamente sobre esta temática, não é? Benedito Issa. Sou Rafael Bata, tenho uma camisa cor-de-rosa, tenho também uma calça castanha, sapatilhas pretas, óculos escuros, como sempre minha careca e também esta minha barriga avantajada. E sou bonito, claro. Seja bem-vindo, Benedito Issa. Muito obrigado, cumprimentar a todos. Vamos à conversa. Exatamente. Bom, assim como eu fiz, trazer aqui a minha indumentária também pode o fazer. Uau! Estou com um cabelo curto, trago uma camisola, né? Uma camisa azul por dentro e uma camisa azul escuro, juntamente com a calça azul escuro, né? Eu sei que trabalha com as mudanças climáticas. Como vamos mitigar esse risco de desastre, principalmente nesta temática? Bom, numa primeira fase, né, dizer que a mitigação para o risco de desastres é como se fosse um conjunto de estratégias que serão usadas para poder salvaguardar aquilo que são as adaptações nas mudanças climáticas. Então, esse conjunto de estratégias é que vão guiar-nos para que a gente tenha uma boa, adaptação às mudanças climáticas, na verdade. Mas de que forma nós podemos adaptar essas estratégias para que possa se mitigar essas mudanças climáticas? Bom, para a gente poder adaptar as estratégias, é necessário que a gente faça uma série de atividades, nesse caso. Ou seja, a gente fazer um certo planejamento, né, em que nós conseguimos identificar aquilo que são, tentar fazer uma previsão daquilo que são as ações de alguns desastres. Falamos de ciclones, falamos de algumas tempestades, como ventos extremos, entre outras. Nós tentamos planejar até que ponto elas podem atingir uma certa região e como nós podemos alocar ou remover algumas pessoas para as zonas seguras, nesse caso. Então, na primeira fase, o planejamento é uma das primeiras etapas. Depois temos outra etapa, que é, nesse caso, já alocar as pessoas ao local correto. Então, podemos alocar as pessoas ao local correto. E também temos a questão de, para poder mitigar essas ações, as ações climáticas, tem aquilo que a gente pode fazer, pode implantar aquilo que são soluções baseadas na natureza, que são também algumas atividades que fazem parte da estratégia, nesse caso, algumas atividades que vão fazer com que as mudanças climáticas tendem a reduzir o seu impacto nesse caso. Bom, tenho trabalhado nas comunidades e tenho conhecimento que trabalha também com pessoas com deficiência. Pode trazer um pouco essa experiência de trabalhar com esta camada social? Bom, de fato, esse ponto é um ponto muito crítico e é muito essencial. Nós temos trabalhado diretamente com essas pessoas porque, na verdade, são as pessoas que sofrem mais com relação a esse tipo de eventos. Vou referir às mudanças climáticas ou às tempestades no seu todo como eventos extremos. Então, as pessoas com deficiência têm sofrido ainda mais porque não existe um planejamento inclusivo. Ou seja, as pessoas com deficiência não são inclusas em algum momento para poder fazer aquilo que são opiniões para em caso desse tipo de situações. Então, nós também entramos para trabalhar com essas pessoas a transmitir esse conhecimento, incluí-las dentro daquilo que são as nossas atividades. Mas quando falou aqui do planejamento, da estratégia para essa mitigação, no desenho dessas estratégias, tem convidado pessoas com deficiência para fazer, não é? Estar dentro dessa planificação? Bom, nós temos feito isso. É claro que ainda é um número muito reduzido, não é tão significativo assim, mas a gente almeja também ter maior número, ou seja, alcançar maior número nesse caso. Mas quais são as tipologias que têm trabalhado com elas? Bom, até agora nós temos mais
deficiência, posso dizer assim, visual, assim como física. São as mais frequentes. Então, por isso que eu digo, não estamos tão inclusos assim, porque queremos também abranger as outras... todas as tipologias. Sim, de Mas, fato. por exemplo, no caso da deficiência visual, tem removido para colocar num sítio seguro ou num centro? Como é que é feita essa remoção dessas pessoas? Bom, numa primeira fase, até que nós trabalhamos em parceria com o INGC, com o INAM e também ainda não está formalizado com a Cruz Vermelha. Mas nós entramos... INGC, qual é essa instituição aqui? Desculpa, é INGD agora. INGD, exatamente. Pois, yeah. INGD porque é mais agora. claro, quer dizer, situarmos os nossos... as pessoas que têm acompanhado este podcast, mas trabalham com a INGD, o departamento salvaguardas sociais ou nem por isso? Sim, trabalhamos com esse departamento mesmo. Porque, na verdade, nós não temos uma ação direta em poder remover aquilo que são as comunidades de um certo local, mas o NGD tem essa prerrogativa de poder fazer isso. Então nós colaboramos em épocas como épocas mais calmas, nesse caso, que não há eventos extremos. Nós entramos nas comunidades para dar as formações, as capacitações de como é que as pessoas podem se precaver nesse tipo de situação. Então, nossas sensibilizações, nossos treinamentos são contínuos, não são apenas de uma semana, 2 semanas, um mês, não. Mas em que zona, por exemplo, tem feito essas capacitações ou formações? Na zona sul, centro, norte ou por aí em diante? Talvez podia citar aqui essas localidades, assim que é. Bom, nós como organização, como associação, nem Mar Moçambique, nós trabalhamos, estamos sediados na Zambésia. Então, é um dos nossos pontos focais, né? Como a cidade de Quelimane, de Sidua e Schwabudem, são zonas em que sofrem muito esses impactos de eventos extremos. Mas também trabalhamos em alguns distritos como Xindi e outros. E também aqui em Maputo estamos a atuar também em algumas regiões, como bem próximo à Baía de Maputo. Estamos a atuar nessas regiões. Mar Moçambique já vem trabalhando voluntariamente, assim como qualquer indivíduo, desde 2017. Então, mas decidimos legalizar a associação em 2021. E, na verdade, é uma associação de jovens, todos eles formados na área de ciências marinhas e costeiras, tanto que ficou o nome Mar Moçambique, dessa prerrogativa, todos, de maior parte de seus cofundadores serem formados na área de ciências marinhas e costeiras. Então, nós trabalhamos diretamente em zonas costeiras, assim como no oceano. E como um dos maiores problemas que acontecem, quer dizer, um dos maiores impactos daquilo que são os eventos extremos, assim como o resultado, a resposta das mudanças climáticas, são em zonas costeiras. Então, é aí onde nós entramos para poder trabalhar, poder ajudar a comunidade a ser mais resiliente. Exatamente. Bom, nessa resiliência que tem trabalhado com as comunidades, falou das capacitações, ainda queria chegar aí. Se tem pessoas com deficiência auditiva, como é que já tem feito ou como é que irão fazer nessa ótica? Porque esta Câmara também precisa de estar informada, precisa de saber o que é que vai acontecer como eventos extremos. A formação deve abranger a todos, não deixar algumas pessoas de trás. De fato. Bom, para pessoas com deficiência auditiva, nós não tivemos como posso dizer, uma inclusão assim tão direta, mas tivemos alguma situação em que era um visitante naquela região e portava essa deficiência. Nós não entendemos muito de linguagem de sinais, mas tivemos alguns colegas que puderam nos ajudar. Temos um colega que é formado nessa área de linguagem de sinais e para nós foi uma surpresa, nós não sabíamos. Nós todos somos formados na área de ciências marinhas e costeiras e só sabemos interpelar pessoas com deficiências
muito visíveis, assim. Então, o nosso colega, deixa eu já mandar um abraço a ele, o Inácio Mugawa, ele também fez essa formação e ele conseguiu interpelar e deu uma boa resposta naquilo que é a inclusão desse membro para... Exatamente. Então, parabéns. É muito importante porque são capacitações que ajudam as pessoas a se precaver desses eventos extremos. Bom, muitas vezes, aliás, deixa eu ratificar um pouco aqui, são pessoas com deficiência, não portadoras, né? Ok. Porque muitas vezes nós pegamos o telefone, né? Portamos chaves, outras coisas assim, mas a deficiência vivemos com ela. Então, é exatamente. Essas formações, por exemplo, são pessoas que... Qual é o nível de como é que essas pessoas têm captado a vossa mensagem e têm notado que surte efeito? Acredito que o feedback seja muito positivo. Isso porque, uma vez que as nossas formações, as nossas capacitações são contínuas, não são apenas de uma semana, fomos uma semana para aquela comunidade e paramos, não. Nós todas as semanas, todos os dias, estamos lá com a comunidade para tentar colher mais e saber até que ponto eles estão preparados para isso. Já tentamos fazer uma simulação disso, eles não ouviram na rádio que ia haver uma tempestade, nós chegamos ali e simulamos que olha, daqui a 2 horas haverá uma situação 10 minutos. Não conseguimos perceber que as pessoas tinham assimilado da melhor forma aquilo que era a informação. Então, em algum momento é necessário fazer esse tipo de treinamento com prática, nesse caso que são simulações, né? Então, o nosso feedback tem sido positivo porque também nossas capacitações são contínuas, essa é a vantagem que nós temos. Mas quando chegam numa zona, fazem essa simulação, qual é o que é que as pessoas sentem? Depois retiram essas pessoas para umas zonas seguras? Como é que são feitas essas atividades? Bom, a numa primeira fase das nossas capacitações é essa de identificar locais seguros ou locais com uma certa dificuldade de... ou seja, como é que diz? Os ventos, na verdade, vou dar um exemplo de ventos, né? Ventos têm uma capacidade de entrar em zonas em que não temos florestas ou árvores no seu todo, com maior intensidade. Então, depois daquelas zonas das florestas, são zonas em que tornam-se minimamente seguras para que possa se alocar em épocas de tempestade. Então, a identificação desses locais, quem faz, na verdade, é a própria comunidade. Eles identificam. Então, nós vamos analisar e tentar ver como é que pode se comportar a situação de eventos extremos, por exemplo. Então, ao fazer essas simulações, a comunidade já tem em mente onde é que deve passar, onde é que deve seguir, porque já sabe dizer que não pode ficar antes, né, dessa floresta ou dessas árvores, mas também não pode ficar muito próximo dessas árvores, porque também o impacto do vento pode vir a abater as árvores ou a destruir as árvores e pegar as suas vidas. Mas aí também trabalham na questão dos centros de acomodação, né? Porque a NGD também trabalha nesse capítulo ou nessa questão de tirar as pessoas para os sítios seguros, principalmente nos centros de acomodação. E também trabalham nessa componente? Sim. Trabalhamos nessa componente. Esse centro de acomodação já são locais completamente seguros, né? Então, mas também são seguros e a questão da acessibilidade está acautelada ou costuma acautelar essa questão da acessibilidade para pessoas com deficiência? O que acontece, na verdade, é que quando as comunidades identificam esses locais primários, são locais em que as comunidades devem recorrer a isso. É como fosse, como diz, first place, né? Primeira casa. Então, depois dali é onde já o INGD, a Cruz Vermelha, para
suporte, né, recolher já para locais mais seguros. Então, uma das técnicas, uma das estratégias que nós temos feito para poder remover ou tentar ajudar a socorrer as pessoas com deficiência é que, para chegar à primeira, vou fazer uma tradução direta, né? Primeira casa, né? O first place, devem estar sempre acompanhadas de alguém, né? Apesar de estar em perigo todos, mas sempre devem estar sempre acompanhadas de alguém, e a pessoa já consegue monitorar que, olha, daqui a 10 ou 20 passos estou num lugar seguro, que daqui vou ficar à espera de uma ajuda que há de chegar a qualquer momento para poder... Mas quando há essa situação, muitas vezes as pessoas correm e deixam pessoas com deficiência, vamos supor, pessoas com deficiência físico-motora, e se encontramos o Benedito aí, é passar aquela pessoa, nem quer olhar para trás, peço ajuda, não, né? Vai pensar, ajudar, primeiro é a minha vida, depois é da outra pessoa. Mas não tem passado essa situação, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, não é? Ou aquela cadeira de rodas, que está a tentar puxar a cadeira de rodas, no meio do caminho fica entalado cada matope ou por outra coisa, e depois não ter ajuda. Nunca passaram por essa situação, por exemplo? Bom, essa foi uma das questões muito pertinentes também que tivemos no âmbito dos treinamentos, porque foi a questão de inclusão das pessoas no planejamento. Então, uma das primeiras questões que surgiram foram essas: olha, nós já até conseguimos identificar o first place, mas para nós chegarmos lá não é fácil, porque praticamente quase todos são mais rápidos e nós somos os últimos a chegar. Então, uma das primeiras coisas que nós tentamos incluir é a questão da empatia. Todo mundo colocar-se no lugar de cada um. Então, estimular essa empatia no seio da comunidade, saber que, olha, todos nós somos humanos. A ideia não é competir. Imaginemos que... É salvar. É salvar. A ideia não é competir, mas a ideia é salvar. Imaginemos que estejas sozinho no mundo. O mundo não terá graça. O mundo não terá graça. Mas se tu tiveres uma companhia, tiveres alguém, então, para poder ter esse alguém, é necessário a gente salvar, é necessário a gente proteger, é necessário a gente ajudar, é necessário a gente acompanhar. Mas, por exemplo, falou aqui da primeira casa, não é? Vocês aqui constroem esta primeira casa, ou é um sítio seguro que acham que aqui podem ficar as pessoas, é um sítio seguro que a INGD é de vir remover essas pessoas para os centros de acomodação? Bom, essas casas, na verdade, são identificadas, nem são bem casas, né? Mas é uma região em que a gente identifica antes do ato, neste caso, do evento, neste caso. Sim, do ato. Na verdade, essa é uma região que está minimamente segura em termos de impactos aos eventos extremos. Então, nessa casa, nessa região, nós, na verdade, nós como eu disse, não é exatamente uma casa, então praticamente nós não construímos, né? Mas é uma região em que está minimamente segura, e as comunidades é que identificam que aquela região tem impactos mínimos desses eventos. Eu digo isso porque nós trabalhamos, por exemplo, em zonas costeiras, tem mais florestas de mangás. Então, as florestas de mangás têm essa prerrogativa de proteger ou de diminuir aquilo que é o impacto dos ventos vindos do mar, do oceano. Então, após aquela região dos mangás, tem já uma outra região que pode ser identificada como uma região mais segura ou de menos impacto dos eventos extremos. Então, essas zonas são identificadas. A comunidade aqui identifica, e nós também ajudamos a certificar que, olha, sim, aqui tem essa segurança. Faz um mapeamento, se calhar, das pessoas com deficiência nessa região. Sim. Para serem as primeiras, se calhar, a serem ajudadas, a ser retirada para essas casas, primeiras casas, nesse caso. De fato, temos essa indução, esse treinamento, porque uma das questões que fizeram,
observações que colocaram nesse âmbito foi que algumas pessoas, na verdade, preferem salvar os bens materiais Do que a sua própria vida, né? Exatamente, pois. do que a sua própria vida. É, Então, é necessário a gente incluir isso, que, olha, os bens a gente vai poder comprar, vai poder adquirir de uma ou de outra forma. A vida não se compra. Mas nesta atividade que tem feito nas localidades, também tem trabalhado com os comitês de desastre, risco de desastre, Sim. porque eles também têm ajudado a questão das bandeirolas, por aí em diante, para nesse trabalho que tem feito de pegar as pessoas com deficiência para preparar-lhes, ou seja, não só com deficiência, mas outras pessoas têm trabalhado com este comitê. Sim. Esse é um comitê muito primordial para a gente incluir a comunidade no seu todo. Então, a gente tem trabalhado com eles no sentido de eles nos darem sempre o acompanhamento e estarem a par de todos os nossos passos e de toda a informação que nós transmitimos sobre os impactos dos eventos extremos. Mas também trabalha com as rádios e por aí em diante, né? Com os líderes comunitários dessas zonas das quais em que vão fazer essas simulações. Sim, temos trabalhado, temos cooperado com ele, na verdade. Com as rádios temos trabalhado, sim, e na verdade o que nós fazemos é, ao invés de nós como técnicos, né, como oficiais formados na área, treinamos esses membros da comunidade, outros fazem parte dos comitês, e eles é que vão à rádio para poder transmitir essa informação. Eu acho porque nós achamos que é mais fácil a informação sair de vizinho para vizinho, de que ter que vir um estrangeiro de transmitir uma informação. Mas junto trabalham com o pessoal do INGD nessas formações, ou somente o pessoal da AMAR Moçambique apenas? Não, o INGD faz parte da nossa equipe, sim. E mesmo o currículo de formação desenhamos juntos com o INGD, que era mais para poder juntar o útil no agradável, a experiência que o INGD já tem, né, e a experiência que nós também já temos, de unir isso para que a gente possa tornar as nossas comunidades mais resilientes. Exatamente. É muito importante mesmo trabalhar com esta camada social, mas na questão, quando vocês se encontram com o INGD, na questão do desenho, seria importante também estarem lá pessoas com deficiência, né, para tomar a decisão, porque eles sabem como tratar pessoas com deficiência. Seria importante, vocês também vão ter uma informação de como tratar essas pessoas e onde é que estão essas pessoas com deficiência, porque é muito, mas muito importante. De fato. Bom, ainda nesse planejamento, na elaboração desse currículo, na verdade, não tivemos uma participação tão ativa assim de pessoas com deficiência, mas existiram lá e eu acho que é uma recomendação a seguir mesmo, por também contribuir de uma certa forma, da melhor forma possível, não é? Nós tivemos mais participação já no terreno e era necessário que a gente tivesse mais mesmo na planificação. Na planificação, pois. Porque eles também vão se sentir incluídos dentro daquela que é a ação humanitária, né, do NGD ou de AMAR Moçambique. Muito bem. Quando nós olhamos a questão que apresentou aqui nas localidades, aqui em Maputo, na Zambésia, na zona de Gaza também, tem, em suma, mais ou menos podem ser quantas pessoas com deficiência que trabalham com elas? Na Zambésia são 4 que fazem parte da nossa equipe. Em Maputo são 2. Mas com a mesma deficiência ou nem por isso? Não com a mesma deficiência. Na Zambésia temos 3 deficientes físicos e
um visual, e em Maputo são 2 físicos. Isso aí. Mas também envolver as associações de pessoas com deficiência seria muitíssimo importante, né? Porque o trabalho que vocês fazem estão de parabéns. Obrigado. Então, parabéns, porque algumas associações esquecem dessa camada social. Mas isso, para poder mitigar também a questão das mudanças climáticas, é preciso eles também estar lá dentro, porque há aquela máxima, nada para nós sem nós. De fato. Então devem envolver os camaradas lá, né? Porque nós precisamos, quando há problemas nas ruas, pessoas com deficiência que sentem mais esta questão dos eventos extremos. Bom, ainda nessa parte, dizer que tivemos contato com recentemente, muito recente mesmo, com uma associação da Zambésia que também, quer dizer, uma associação de portadores com deficiência. De pessoas com deficiência. De pessoas com, desculpa, de portadores. Pessoas com deficiência. Exatamente. Então, tivemos essa indicação recentemente, e a ideia é a gente unir forças e incluí-los ainda mais. Muito bem, o trabalho que têm feito e é muito, mas muito bom, e também vai fazer com que as pessoas com deficiência também se sintam envolvidos no Amar Moçambique. A conversa está muito boa. Últimas considerações. Bom, agradecer pelo convite, dizer que estimei bastante estar aqui, muito agradável. Pois. Gostava de vir mais vezes, e uma recomendação para todos que eu sempre deixo é que todo o mal, todo o erro, toda a falha que nós cometemos na Terra, falo de continente adentro, o oceano responde a tempo e hora. Então, esses impactos das climáticas, esses ciclones, esses ventos extremos, é por causa de algumas ações que nós cometemos aqui na Terra. Então, temos que tentar... Pode decifrar um pouco essa questão dos oceanos? Não entendi bem. Porque nós cometemos alguns erros, mas talvez decifrar um pouco mais. Bom, me refiro mesmo a erros como abate de certas árvores, queimadas descontroladas, abate dos mangás, não restauração dessas florestas todas. Também tem a questão de própria poluição no seu todo, não reciclar alguns materiais. Então, isso tudo, na verdade, o oceano responde a tempo e hora. Os ciclones, na verdade, se acontecem, é porque há uma ação que foi feita na Terra, que o oceano está a responder, dizer, olha, vocês me provocaram, então recebam. Exatamente. Muito bem. Ficou a dica. As pessoas vão pegar essa dica e também evitar com que haja muitos erros na Terra. Muito obrigado, sucesso na vossa carreira ou no vosso trabalho que tem desenvolvido nas comunidades. Muito obrigado. Muito bem, chegamos ao termo desta conversa com o meu convidado, que é um ativista social, não é, da Amar Moçambique, não é? Muito obrigado mesmo. Estivemos aqui a conversar sobre o tema da mitigação de riscos e desastres, sobre as mudanças climáticas. O Benedito Issa é que esteve aqui a falar comigo, a conversar comigo. Um obrigado especial ao governo dos Estados Unidos, à sua agência, ou seja, da USAID, que tem financiado o projeto Recado e também este podcast. Também o obrigado para as associações ou parceiros de implementação deste projeto, o FAMOD, a CAMO e a DEMO. Sou Rafael Bata, até o próximo podcast. Este podcast é financiado pelo governo americano.